Pessoal, bem-vindos mais uma vez a um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, para quem está chegando agora, e para quem já me conhece, vamos a mais um Botanicamente Falando, reunindo informação botânica com o uso de plantas e importância das plantas na nossa vida. A gente vai conversar hoje sobre uma mistura super interessante, altamente calórica, então muito cuidado, mas deliciosa, que representa muito a identidade de uma parte do Brasil. A gente vai falar da mistura super energética chamada açaí com guaraná, que você vai poder complementar com banana se quiser. Açaí com guaraná se popularizou de uma forma muito grande a partir dos anos 90. Até os anos 90 era um alimento basicamente restrito à região norte. Por quê? Porque o açaí e o guaraná são espécies nativas da floresta amazônica. O que é muito interessante a gente resgatar e trazer para a alimentação do nosso país, e hoje é exportado para o mundo inteiro, dois elementos da nossa flora que já eram utilizados pelos moradores, os grupos indígenas e os moradores atuais da região norte. Quem já foi a uma das cidades da região norte, grandes metrópoles como Manaus e Belém, com toda certeza já comeu açaí com guaraná em algum lugar. O açaí é uma monocotiledônia da família das arecáceas, é uma palmeira muito abundante na floresta amazônica e é a base alimentar de vários grupos indígenas. Diz a lenda que o leite das crianças na Amazônia é o açaí, o suco de açaí, porque além de ser muito abundante, é uma espécie natural da Amazônia, ou seja, ela ocorre naturalmente nas áreas alagadas da Amazônia, periodicamente alagadas, e ela tem uma grande produção, ou seja, os frutos que nós utilizamos, a polpa do açaí, são frutos muito abundantes nas palmeiras. Uma outra planta que eu gostaria de falar é o guaraná. O guaraná também é uma espécie nativa da Amazônia, de uma outra família, uma Eudicotiledônia, é a família Sapindácea. Para quem conhece, é a família da pitomba, por exemplo. Do guaraná, a gente, diferentemente do açaí, porque o açaí a gente usa a polpa do fruto. O fruto do açaí é um fruto carnoso. No guaraná, o fruto é seco, ou seja, a polpa ela desidrata e o fruto abre. Essa abertura do fruto expõe a semente com arilo. É muito bonitinho o guaraná, o fruto do guaraná, com a semente preta lá dentro e um arilo que envolve uma estrutura carnosa que envolve a semente branca. Parece um olhinho. Muito bonito, inclusive tem no logo do Guaraná Antártica, que é amplamente conhecido. O guaraná, diferente da palmeira, é uma planta trepadeira. É uma planta trepadeira que tem aquela estrutura que parece uma molinha que se prende nos lugares que a gente já conhece, já falou, e se chama gavinha. O guaraná, então, ele é produzido na Amazônia. Ambos, açaí e guaraná, eles são produtos naturais da Amazônia, mas eles são produzidos no país todo. Em algumas regiões do país, me corrigindo. Mas o guaraná, por ele ser uma trepadeira, ele requer um modelo de cultivo diferenciado. O guaraná, então, ele é extraído o fruto ele é separado da casca e do arilo, e essa semente, então, ela é torrada. O açaí a gente usa a polpa, então o fruto é extraído, a polpa é retirada e separada da semente, a semente inclusive é utilizada para a produção de artesanato, e a polpa ela é comercializada, in natura ou congelada. É muito importante que o açaí ele passe por um processo de pasteurização. O açaí, um dos problemas que já foi relatado, inclusive investigado, é a questão da doença de Chagas no açaí, no processo de fabricação, de produção da polpa. Sendo a polpa pasteurizada, a gente reduz o problema de contaminação. A gente sempre recomenda, então, utilizar a polpa pasteurizada do açaí. O açaí comercializado, muitas vezes ele é comercializado com açúcar, então tem que ter atenção para isso. O açaí ele é ultra calórico, mas é super importante, é considerado um super alimento. Riquíssimo em alguns micronutrientes, e o que eu gostaria de chamar a atenção é que existe uma informação de que ele é muito rico em ferro, mas ele não é tão rico em ferro assim. Então, assim, é importante a gente pensar o açaí como um superalimento riquíssimo em diversos nutrientes, e principalmente as antocianinas, que é essa cor
característica lilás do açaí, que tem uma função antioxidante importantíssima no nosso corpo. Já no caso do guaraná, o guaraná ele é altamente estimulante, ele tem mais cafeína do que a própria semente do café e tem um composto alcaloide chamado guaranina. Ele é muito produzido, aliás, é uma grande concentração e faz esse efeito estimulante que a gente tem quando ingere o guaraná. A quantidade de guaraná no refrigerante é muito baixa, então o uso do guaraná junto com o açaí dá esse efeito estimulante, porque a quantidade, a concentração de guaraná é maior. O guaraná ele pode ser utilizado tanto para sucos e refrescos, como a gente tem comercializado, mas também ele pode ser utilizado a sua polpa. Tá um calor fabuloso aqui, mas a gente não pode ligar nem ar, nem ventilador para não fazer barulho para o vídeo. Então a gente fica aqui sofrendo no calor do Recife úmido hoje. O guaraná, então, ele pode ser ralado, ou pode ser a semente ralada, ou ele é comprado numa barra, depois da semente torrada, eles produzem uma barra em que você rala sobre o açaí, sobre o que você quiser e ingere. Lembrando que o guaraná ele é extremamente importante como um estimulante, então a guaranina é um fator importante no guaraná, e o açaí, no caso, é a questão dos flavonoides, que são importantes como antioxidantes. Lembrando que é um alimento, é um superalimento açaí com guaraná, porém tem um alto teor calórico. Muitas pessoas juntam o açaí com guaraná e também banana. Eu trouxe o meu açaí para todo mundo ver. Lindo. É bom não exagerar na quantidade de açaí que você come, porque é calórico. E como a gente não está fazendo muito exercício por causa da quarentena, é bom, controlar a quantidade de calorias ingeridas. E o açaí com guaraná ele também pode ser complementado com banana. Lembrando que a banana inclui um carboidrato a mais, então a gente tem que ficar aí de olho no que a gente está se alimentando. Falando do açaí, porque ele já está derretendo aqui com esse vídeo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar do açaí é que o açaí ele é amplamente produzido na Amazônia e também em algumas regiões da Bahia, por exemplo. E o guaraná, a produção é basicamente nos estados da Amazônia, em função da sua ocorrência natural, mas também tem uma produção de guaraná na Bahia. Lembrando, para a gente fechar esse vídeo, açaí com guaraná e banana, para quem quiser. O açaí é uma monocotiledônia da família das palmeiras. O que a gente come é a polpa do fruto, que é carnoso. O guaraná a gente usa a semente do guaraná, que é da família Sapindácea, que é uma eudicotiledônia, uma planta trepadeira, e a gente usa a semente torrada e, obviamente, ralada. A banana todo mundo já conhece, a família Musácea, é muito comum na nossa alimentação. A gente vai ter um vídeo só de bananas. Então, fechando, açaí com guaraná, a gente come a polpa do fruto, a semente do fruto seco, muito calórico, porém um super alimento que a gente recomenda inativos, ou seja, é planta brasileira sendo utilizada por brasileiros e exportada para o mundo. Um forte abraço para vocês. Eu vou ficar com mais um pouquinho do meu açaí gelado, maravilhoso, nesse calor que eu tô super suado, coisa do Recife, né? A gente tá sempre transpirando e hoje especialmente está um dia muito úmido. Antes de terminar, eu quero só lembrar que no dia 7 de maio, a gente tem uma programação especial por conta da marcha virtual de apoio à ciência no Brasil. Então, é muito importante a gente participar das diversas ações que estão sendo programadas por instituições científicas diversas com o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Então a gente se vê num vídeo especial no dia 7 de maio de apoio à ciência e aos pesquisadores, especialmente aos jovens pesquisadores que vão ajudar a mudar esse país e tornar esse país mais justo para todos. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.